Mateus capítulo 13, no verso 44. Mateus capítulo 13. Nós vamos dar sequência e na cronologia, hoje é o último domingo que iremos falar sobre esse tema, as parábolas de Jesus. Não significa que se esgotaram, mas queremos dar uma pausa e queremos entrar nos milagres de Jesus a partir de novembro. Então, Mateus 13, 44, está falando que o reino dos céus, achou? O reino dos céus é como um homem trabalhando num campo e ele encontra um tesouro muito valioso. E cheio de alegria, ele esconde esse tesouro, vai, reúne todos os seus bens e junta todo um valor para comprar o campo. Para que aquele campo que tem o tesouro pertencesse a ele. Amém? É isso que está escrito aí? Senhor Espírito Santo, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Revela a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, eu preciso fazer uma ligação com você, para você entender o que eu gostaria que eu vou passar algo para você entender isso. Acho que os jovens que estão aqui talvez não saibam, mas lá no Pará nós temos uma cidade chamada Eldorado dos Carajás. E o Brasil, ele tem maior local de mineração de vários tipos de minério, manganês, ferro, prata, ouro, e está localizado na Serra dos Carajás. Quando começaram a descobrir a notícia, olha que nós não tínhamos a internet, não era só pelo rádio, telefone, linha, orelhão. E o que aconteceu? Houve uma febre no Brasil inteiro para largar tudo e ir em busca de um possível tesouro, de uma pedra, de ouro, de uma descoberta. Então houve uma febre, então era o que se falava naquela época. Você vai também? Vamos lá, todo mundo está ganhando. Vamos ficar ricos, vamos resolver a nossa vida. Então, a Serra dos Carajás se tornou um polo em busca da riqueza, de mudar a vida, de comprar uma casa própria, comprar um avião, comprar um carro, comprar uma linha de telefone, comprar tudo para os filhos, comprar joias para as mulheres, para as esposas, uma febre. Só que com isso, o que é que veio? Lá no Pará, nessa Serra dos Carajás, se transformou num lugar promíscuo, num lugar obscuro, num pântano moral, onde as pessoas perderam a linha, perderam o freio, perderam tudo por conta da riqueza. E veio a culminar com o massacre do Eldorado dos Carajás. Que massacre? Por conta daquelas centenas e milhares de famílias, ali eles foram chamados dos sem terra. Então eles não tinham onde ficar, então começou uma briga lá, e eles queriam invadir uma certa fazenda, e houve um massacre, morreram 21 pessoas assassinadas,
pela força policial, e isso ficou registrado na nossa história como algo negativo. O Brasil foi manchado por mortes, né? E até hoje, a Serra dos Carajás, o Eldorado dos Carajás, ao invés de ser conhecido pela riqueza que foram descobertas, tal, o Brasil não avançou em nada, por conta que virou a busca pela riqueza, pela ganância. E se você quiser, entra lá no Wikipédia lá e no Google e você pesquisa, não é? Então, com isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você que está na igreja, né, domingo de manhã, levantou cedo, e confesso para você que ainda continuo sendo assediado por crentes que querem que eu marque o culto à noite, né? Vai encher mais a igreja vai encher mais. É legal, né? Mas fazer culto à noite precisa ter um projeto, um objetivo melhor do que encher a igreja, encher o templo. Precisa ter outros projetos alinhados com Jesus Cristo, não alinhados com o bem-estar ou a comodidade de cada um. Então, acho que quem trabalha a semana toda, assim, domingo à tarde, assim, é gostoso ficar em casa, né? Você não gosta? No outro dia você vai ter que levantar cedo, trabalhar. Então, você tem compromisso, você tem responsabilidade. Não dá para a gente ficar até 11 horas, meia-noite. Aí, então, é o meu pensamento, né? Então, eu acredito que estou muito bem aqui de manhã. Você está bem aí de manhã? Está gostoso? Muito bom. Os músicos ficam até tensos, né? Porque vai começar o culto, tem 5 pessoas, né? Você poderia estar tocando para uma centena. Mas vamos lá. Então, dito isso sobre a mineração no Brasil, eu quero fazer uma pergunta para todos nós aqui. O que é que resolveria a sua vida? Definitivamente. O que se Deus desse para você, e com aquilo que Deus dar a você, você resolveria todas as suas preocupações, seus anseios, suas crises de ansiedade? Ou o que você encontraria e nisso você resolveria seu problema? Você não dormiria tranquilo, sem preocupação, não é? Eu já sonhei, né? A gente sonha, né? Eu sempre fui um sonhador. Por exemplo, já sonhou em ganhar na Mega Sena? Eu já sonhei. Nossa, já pensou? 200 milhões na sua conta corrente. Não precisa ser 200, vai 10 milhões, né? Se o prêmio for de 200, 20 pessoas, aí, contanto que eu esteja no meio delas, né? Então, 20 milhões, tá? Resolveria o problema do José Hilton, da Eliane, do Davi, do Jonatas, da Helena, do filho da Helena. Então, responda essa pergunta para você. O que resolveria seu problema, né? Agora eu vou falar outra coisa para você. Você sabe que o planeta que nós vivemos aqui, né, é 75% de água. Você sabia disso? 25% é só de terra seca, alguns pântanos, algumas montanhas. Aí você, indignado com o seu planeta, pegasse um balde, vamos melhorar, vamos aumentar, um balde não, você pegasse um caminhão-pipa, que cabe lá 20 mil litros de água, e fala, eu vou prejudicar esse planeta, vou acabar com a raça desse planeta, eu tenho que levantar cedo, durmo tarde,
não consigo tirar 10 na prova, vou acabar com o planeta, está muito ruim. Aí você vai lá na Baixada Santista, liga o motor, vou acabar com essa água aqui. E aí você tira 20 mil litros de água. Se vinga com o planeta. Se o planeta está te vendo, se ele fosse uma pessoa e olhando você fazendo isso, você indignado, com raiva dele, e falar, eu vou te prejudicar, vou tirar 20 mil litros de água do mar, você vai passar sede, os peixes não vão conseguir mais nadar. Você acredita que isso é possível? Se o planeta estivesse te olhando, você lá com o motorzinho, tirando 20 mil litros de água, faria falta para o mar? Aquela baleia que está lá no fundo, nas profundezas, saberia que você estava buscando, drenando 20 mil litros d'água? Aqueles peixes que ficam lá a profundidade de mais de 11 mil metros de profundidade no mar, daria um arrepio neles de temor, porque 20 mil litros de água. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque está relacionado com o tema de hoje. Que o reino de Deus é como um homem que, trabalhando num campo, ele tropeça, a Bíblia não fala que ele estava procurando um tesouro, ele não estava minerando nada, ele estava no campo, poderia estar plantando, poderia estar preparando a terra, ele poderia estar viajando, ele poderia estar migrando, ele poderia estar passando por ali. Ele não estava procurando um tesouro, ele não foi lá procurar um tesouro. Olha, aqui tem, porque se alguém tivesse falado, ó, aqui tem um tesouro, imagine quantas pessoas estivessem lá. Por isso o reino de Deus não é visível, não é palpável, ele não é um objeto de busca, ele é um objeto que você encontra, porque quando você busca, geralmente tem um interesse por trás disso, não é? Aí você responde a primeira pergunta, que resolveria a sua vida, então você busca aquilo. Eu tenho uma coisa que eu estava esquecendo de falar, em 1984, 1985, 6, assim, o governo federal estava doando terras lá perto do Pará, na Amazônia, né, Tocantins. Então foi um fomento, muitos sulistas, muitas pessoas aqui do Sudeste viajaram, pediram a conta, amigos meus pediram a conta da VASP e foram lá porque tinha uma terra garantida, poderia plantar alface, poderia explorar cacau, poderia plantar o que quisesse, criar gado, era uma oportunidade, você não ia pagar nada na terra. E ainda o governo ia financiar máquinas. Então foi um alvoroço naqueles 2, 3 anos. Né? E um amigo meu, vamos, José Hilton, vamos. Você já veio ser do interior, você sabe trabalhar com a terra. E eu estava com as crianças pequenininhas. E aquela tentação, né? Sair de São Paulo em busca de um sonho, de um projeto. E eu disse não, achei que não era o momento. E olha só, eles prosperaram, meus amigos prosperaram, e eu prosperei.
Eu não precisei, para prosperar, eu não precisei mudar tudo que eu precisava mudar para trabalhar em uma outra coisa. Então, enfim, queridos, esta parábola, ela mostra que existe uma diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Esta parábola, ela mostra essa diferença. Algo que tem preço e algo que tem valor. Por exemplo, remédio tem preço, saúde tem valor. Ou você busca só o remédio, é aquilo que você troca, paga, busca um outro melhor. Mas não dá para você buscar saúde. Saúde ou você tem, ou você não tem. Não dá para comprar saúde. Não é? Não dá para você comprar uma imunidade. E abrindo esse pensamento sobre igreja, reino, pastor, músicos. Por exemplo, comida tem preço. Alimento é valor. Talvez você está comendo muito, mas não está se alimentando. Está gastando muito, mas não está se alimentando, porque comida tem preço. Tudo aquilo que você mastigar, morder, engolir é comida. Aí você escolhe aonde você quer comer. Mas quando você precisa se alimentar, e se alimentar envolve nutrientes, proteínas, sais minerais, aí tem valor. Aí você precisa selecionar. Então, quando você está atrás daquilo que tem preço, você não tem firmeza em nada. Né? Você quer comprar uma televisão, né? E aí você começa lá, você começa pelo Mercado Livre, tem antigamente o Buscapé. Então você vai selecionando baseado em quê? No menor preço, não é isso? Tem lá o filtro, e você coloca lá, e tem todo tipo de televisão está lá. Aí vai de acordo com o seu bolso, com o seu cartão, com a sua capacidade de pagamento. Agora, se você quiser qualidade, se você quiser um produto durável, se você quiser, aí já não é o preço que vai valer para você. É o valor que está embutido. É a tecnologia que está embutida ali. Aí você muda, você seleciona. E na vida é assim. Quando você falar aqui de igreja, né? de reunião, de comunidade. Quando você começa a ver pastor falar sobre dízimo, por exemplo, oferta, o irmão estava falando aqui, não é? Teve uma época que existia muita liberdade, porque era uma coisa séria, nunca deixou de ser séria, mas depois algumas pessoas colocaram preço nessas coisas. Vincularam a obediência numa resposta direta de Deus na vida financeira. Aí colocaram preço. E aí, dentro disso, as pessoas começaram a selecionar. Eu vou num lugar que só fala de dinheiro. Então, aquilo para você tem preço. E aquilo não é um valor para você. Agora, quando você entende que essa prática é um valor de Deus em toda a história, então você não fica titubeando se é 5, se é 2, se é 10. Você sabe que aquilo é um valor espiritual, é uma disciplina. E aí você tem valor, não é um preço. Você não vai trocar a sua comunidade porque ela cobra ou ela ensina, e também você não vai sair ou trocar seus amigos
de comunidade, porque a outra é melhor. Mas lá é mais bonito, as músicas são melhores, são luz, tudo escuro, a filmagem, a qualidade de som, tudo, nossa, você não vai ter problema, isso é preço. Mas lá não está o seu discipulador, não está o seu pai espiritual, lá não está o seu amigo, lá não está aquela família que você cresceu junto, isso é valor. Você entende? Quem é igrejeiro sabe que existe um fluxo de entra e sai nas comunidades. Por quê? Porque as pessoas colocam preço. Ela não tem um valor, uma aliança, um comprometimento, fidelidade, compromisso. É como o casamento. O casamento, embora não esteja na Bíblia, né, até que a morte os separe, mas é uma coisa firme. Você firma uma aliança, então faça chuva, faça sol ali, junto. E o reino de Deus, ele não pode ter preço para você. Essa parábola fala isso. O que você está buscando na sua vida espiritual? O que você busca? Uma paz? Então imagina se você, com o seu caminhão de 20 mil litros d'água, tirasse a paz da baleia. Você acha que a baleia perderia o sono? Porque você está tirando dela 20 mil litros d'água. Eu voltei a ler os evangelhos, eu estou lendo agora, eu li hoje sobre o nascimento de Jesus Cristo. E quem conduziu o personagem, né, celestial, quem conduziu ali, Maria, José, vai para cá, vai para lá, foi um anjo chamado Gabriel, não é? Então, Gabriel, ele não, se ele estivesse aqui hoje, nessa época, ele não seria evangélico, e nem neopentecostal, seria um crente frouxo. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, teve uma conspiração contra a vida de Jesus. Herodes, o que ele mandou fazer quando ele se sentiu enganado pelos magos? Ele traçou o quê? Um plano, um terrorista. Vamos matar de 2 anos para baixo todos os filhos homens. Gabriel não fez uma batalha espiritual. Gabriel falou assim, seguinte, a situação, a chapa esquentou aqui, pega a criança, a mãe dele, vai para o Egito. E aí quando a coisa esfriar aqui, você volta. Mas se fosse você, você ia fazer o quê? Se você descobrisse que tem uma conspiração contra você. Hein? Você ia chamar os guerreiros, né? Para lutar, fazer uma guerra, fazer uma reunião especial, porque tem que prevalecer o que você quer. Não, aqui não. Em nome do Senhor Jesus, não. Aí Gabriel falou, olha, é o seguinte, tem uns caras aí querendo matar o menino, pega ele. Mas o José não poderia ter falado, mas você não é um anjo? Gabriel, que deixou mudo lá o pai de João Batista, você não tem um poder enorme. Por que você não vai lá e dá um sossega-leão nesse Herodes? Por que você não resolve essa parada? No pau. E o que Jesus disse para os seus discípulos quando ele estava sendo preso? Você não vai fazer nada. E Jesus falou o que para eles? Se eu quisesse, meu Pai enviaria 12 legiões de anjos para me livrar. Mas eu não quero que seja assim.
O reino de Deus não é, ele tem que ser encontrado. Não é por força, nem por violência, diz a palavra, mas é pelo meu Espírito. Então, você precisa ver de que lado você está da história, da sua história espiritual. Se você ouve de uma ameaça, que os crentes vai fechar a igreja, que se o Bolsonaro, que se o Lula, se você está nessa vibe, é porque você não é como aquela baleia que está lá no fundo do mar. O sol pode rachar, o mar não seca. Você sabia disso? Por quê? Porque existe um ecossistema. Pode secar ali, depois sobe, depois volta de novo. Porque o Pai sabe de tudo que nós precisamos. O reino de Deus é quando você descobre um tesouro. E nada vai te afastar daquele tesouro. Porque essa parábola, ela mostra que o reino de Deus, ele fica além, você reúne tudo para ter aquilo. Então você já pode responder quando a pessoa te perguntar: por que você ora todo dia? Por que você vai na igreja? Por que você lê a Bíblia? É porque você encontrou algo que ninguém vai tirar de você pela força. Hitler não conseguiu tirar dos judeus. A era das trevas, que tiraram o direito de ler as Escrituras quando era no século V, século VI. Não pode ler a Bíblia, ninguém mais lê a Bíblia, põe fogo em tudo. Aí queimou tudo. Você acha que Deus ficou preocupado com o que fizeram na história? Porque nada do que a gente pode fazer vai melhorar Deus, ou vai aumentar, ou vai diminuir. O reino de Deus, meu irmão, você tem que encontrar Ele. O reino de Deus não vem por uma oração, um batismo, uma conferência, ou uma experiência que você tenha pontual na sua vida espiritual. Mas quando você começa a separar tudo, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se tome a sua cruz e siga-me. Quando você começa a fazer isso sem campanha, quando você começa a fazer isso sem estímulo, quando você encontra o tesouro, você reúne tudo, fala: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que vai me trazer descanso. É o reino de Deus. Essa parábola, ela mostra que é preciso juntar tudo para poder ter o reino. Em Marcos 1,18, os discípulos que encontraram Jesus, a palavra de Deus diz que eles largaram tudo. Largaram tudo e seguiram Jesus. Naquele momento, largar tudo eram as redes, o barco, né? Não que eles deixaram de ser pescadores, mas que o barco, as redes foram colocadas no seu devido lugar no processo da vida deles. Entendeu o que eu falei? Eles não venderam o barco, não deixaram de ser pescadores, era a profissão deles. Mas naquele momento que Jesus estava ali, naquele período de tempo, 3 anos e 6 meses, eles priorizaram, pegaram o barco, as redes, o emprego, a empresa, os peixes, e eles colocaram no lugar correto na vida deles.
Muitos falam que que para ser pastor, ser um missionário, você tem que largar tudo para viver da obra. Já ouviu falar sobre isso? Isso é um engano. A partir do momento que você coloca seu trabalho, seu casamento, seus filhos, seu dinheiro, tudo que você construiu ou está construindo e coloca no lugar correto, é como você está fazendo o que os discípulos fizeram, largaram tudo para seguir Jesus Cristo. Mas depois você vai ver que eles, em tempos em tempos, estavam pescando, trabalhando e conversando com Jesus, e indo com Jesus, e seguindo Jesus. Mas as contas não ficaram congeladas para eles. Eles tinham que ter compromissos. O reino de Deus, quando você encontra, você pega tudo que você tem, reúne tudo, coloca no lugar certo. Aí a sua vida faz sentido. Faz sentido para você, faz sentido para quem tem a mesma fé que você, e faz sentido para quem está fora da igreja. Não é uma coisa, você não se torna um ET. Por exemplo, tem empresas que precisam de hora extra. A demanda é grande, o trabalho é grande. E aí tem lá os crentes trabalhando nessa empresa. E o pastor colocou reunião de oração a semana inteira. E aí ele fala, eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não vou poder fazer hora extra. Para o lado do muro de lá, está certo, porque está buscando o reino de Deus. Mas do outro lado, ele não está cooperando com o trabalho dele. Ele não faz parte da equipe. Ele não trabalha no corpo. Porque ele tem que buscar o reino. Então ele fala, não, eu não posso fazer hora extra, porque eu tenho um compromisso muito mais importante. Vou buscar o reino de Deus. Equívoco. Aí essa pessoa, na hora que o chefe vai promover alguém, ele vai promover quem? O crente da oração? Ou a pessoa que se comprometeu com a equipe? Responda. Amém? Você entendeu isso? O reino de Deus é assim. A partir do momento que Jesus fala assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você organiza sua existência, que seja de 50, de 60, de 70, de 80 anos, onde o reino de Deus é prioridade para você, faz sentido para você, não é? Esta parábola, ela mostra que a renúncia radical é a única forma de ter o reino de Deus. Renúncia radical. Pensa nesse homem. Ele poderia estar trabalhando no campo, para roçar, para arar aquele terreno. Deveria ter outros trabalhadores junto com ele. Outras pessoas já passaram pelo mesmo X lá, onde estava lá o tesouro, não encontraram. Ele não estava no garimpo, mas quando ele encontra algo, e ele vê que naquilo pode mudar a vida dele, ele renuncia radicalmente à sua vontade, aos seus direitos, aos prazeres. E ele não compra o tesouro. Você percebe que ele não compra o tesouro? Que provavelmente o tesouro é mais caro do que a terra. E se ele falasse que tinha um tesouro lá, claro que a outra pessoa não ia vender a terra. Ele vai lá e compra a terra. Ele compra aquele pedaço de terra. O que resolveria a sua vida, meu irmão? Assim como o anjo não
matou Herodes para defender Jesus, porque o anjo fazia parte de um projeto eterno. Se ele fizesse isso, ele ia estragar a receita do bolo de Deus. Se ele interferisse na história. Não é assim que funciona. Nós, os crentes, queremos que Deus mude a história. A história é escrita, meu querido. A história, ela é escrita dia a dia. Não dá para você mudar a história, porque história, o futuro não é história. Mudar a história dos seus pais, mudar a história da sua família, você não consegue. Você consegue, através do presente, alterar o futuro. Agora, com a história, você aprende, você reflete, você muda, você altera seu curso de acordo com a história que você teve. Eu não quero ter esse mesmo fim, eu não quero passar por isso, então eu vou, no presente, fazer escolhas diferentes para que o meu futuro, e quando eu estiver escrevendo a minha história, seja diferente. O que você quer para resolver? Esta parábola, ela denuncia flagrosamente a superficialidade. O tesouro não está em uma vida superficial. Com certeza aquele tesouro, aquela caixa, aquele objeto, não estava na superfície. Não foi algo que a erosão trouxe. Não foi algo que a vida trouxe naturalmente. E essa parábola denuncia vida superficial. O que é uma vida superficial? Nem ao mar, nem à terra. Nem muito quente, nem muito frio. Eu, como pai, e os meus filhos sabem disso, eles falavam assim para mim: pai, 7 tá bom. 5, 7, né? A média, né? Tirar a média da escola, né? Você sabia que a vida tem uma linha imaginária? O que significa média? Você vai na padaria, hoje eu fui na padaria e falei: dá uma média. O que é uma média? Nem café e nem leite, né? Mas é gostoso, não é não? Mas na linha imaginária, ela tem 3 pontos. E tem um ponto do meio. O ponto do meio é a média. Sabe quem vive na média? Os medíocres. Quando você chama uma pessoa de medíocre, você não está xingando ela. Mas uma pessoa que pauta a sua vida na média, tá bom. Afinal de contas, qual é o PIB do Brasil? Qual é a renda per capita do Brasil? Eu estou na média. Eu sou da classe média. É a mesma coisa que se você pegar o português, eu sou da classe dos medíocres. Medíocres alto, classe média alta e classe média baixa. Pastor, e o ponto que está abaixo da média? É dos ridículos. Nunca te falaram isso na igreja? Então, quando você tiver um filho, ele fala: pai, está na média, pai, todo mundo tira 5. Mas você é todo mundo? O que você quer para resolver a sua vida? Porque abaixo da média tem um ponto. A vida não perdoa. É quando você vive uma vida ridícula, capengando. E o reino de Deus não tem nada a ver nem com o ridículo e nem com a média. A média está lá em Apocalipse, morno. Uma vida morna. Você já tomou...
Geralmente, quem está com problema de estomacal, comeu algo que não deveria comer, fica aquele caroço, né, que não vai, não vem, não vai, não vai. É só pegar água morna, colocar um pouquinho de sal e pôr para dentro que o Hugo vai vir rapidinho e você vai melhorar. A água morna serve para isso. Por isso que Jesus, lá no Apocalipse, fala: olha, eu não gosto de coisa morna. Como você não é quente nem frio, é morno, eu estou a ponto, você me dá náuseas. Náuseas. Você ora na média? A oração para você é um valor ou tem preço? Porque a oração que tem preço, aí, meu filho, aí você paga mais. Você vai na vigília, você fica até de madrugada, você faz 24 horas, 36 horas, 48 horas de oração. Por quê? Tem preço. Tem um objetivo no final. Mas quando a oração é um valor, é 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Você não precisa de um tridente, um espeto. Vamos orar, irmão, acorda, você está dormindo. Quando você precisa que alguém fale: você já orou hoje? Porque a oração para você não é um valor, é preço. Ora para ficar doente, ora para ficar curado, ora para casar, ora para noivar, ora para comprar um carro, ora para isso, ora para aquilo, ora para aquilo. E quando não precisar, não tem nada para orar, aí você não ora, não tem nada para pagar. A oração tem que ser valor. Eu não oro para, eu oro com Ele. O reino de Deus é como um homem trabalhando, ele encontra algo que resolve a vida dele. E o que resolveria a sua vida de hoje para frente? Para você ter uma vida como aquela baleia, pode tirar quantos milhares de litros, pode ser eleito PT, pode ser eleito Bolsonaro, pode não ter eleição, pode... Para você não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque você encontrou, você está dentro, você faz parte do reino de Deus. Amém? Quanto tempo eu vou ficar no Egito com esse menino lá? Não sei, mas está dentro do processo. Nós não vamos resolver o problema de Israel dessa forma. Ele vai ter que viver, ser rejeitado pelos seus próprios familiares, ir para a cruz, morrer, sepultar e depois ressuscitar e depois ser glorificado. O que resolveria a sua vida? Para sempre. Para sempre. Você não vai ficar mais tentado para reunião de oração especial, um pastor especial, uma ministração especial, algo fora da caixa, porque você está no reino de Deus. Você encontrou o que faltava para a sua vida. Esta parábola, para a gente terminar, e eu quero só falar uma coisa aqui sobre a superficialidade. Jesus disse na parábola dos talentos, que nós estudamos semana passada: se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Mas não é para você buscar o muito. Entenda, é para você ser fiel no pouco. Quem vai te colocar sobre o muito é o dono do pouco e do muito. Entende? Vamos buscar o muito. Não, eu não tenho que buscar o muito. O muito vai vir na minha mão quando eu for fiel no pouco. Uma vida de superficialidade em todas as áreas.
Você quer conhecer mais de Deus? Você tem que ler mais de Deus. Você quer ter melhores dons espirituais? Você precisa mergulhar na vida espiritual. Quanto tempo você passa na rede social, respondendo, vendo, visualizando, curtindo, comentando algo que não faz o menor sentido para a sua vida? Esta parábola, ela diz: não troque o que tem valor por aquilo que tem preço. Para ter o reino de Deus, não posso estar preso à minha agenda pessoal. Você tem agenda pessoal? Tudo anotadinho? Pode estar preso. Segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo outro. Jesus disse: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Mas entenda, renunciar a tudo quanto tem, não é você abandonar tudo por causa de Cristo. É você fazer tudo submisso a Cristo. Tudo na sua vida está pautado com Cristo. Você não vai ser um ET por aí, falando asneira, mas a sua vida, quando você senta lá para almoçar, você inclina a sua fronte, sem vergonha, sem medo de ser feliz, e agradece a Deus. Amém? Quando você recebe o depósito, o Pix, antigamente eu recebia o lerite, o contra-cheque do salário, você ergue e diga: obrigado. Ao invés de muitos falarem: nossa, essa merreca de novo, meu salário. Não, mas quando você coloca sua vida no caminho correto, vai fazer sentido para você. Qual é o desafio para nós? Para a igreja? Desafio para você. Simval, pegar você aqui. Comece a cavar hoje. Cave mais fundo. Ao invés de ficar torcendo. Foi difícil chegar até hoje, não foi não? Na parte de eleição, né? Difícil, né? É uma tentação. É uma luta dentro da gente, porque a gente muitas vezes se identifica com um, se identifica com o outro, e aí tem aqueles que pensam o contrário a você, e aí você não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando, nem as ideias. É uma tentação, não é? Mas quando você encontra o reino de Deus, o eterno faz parte da sua vida, 4 anos na eternidade não faz diferença nenhuma. Comece a cavar mais profundo. Amém? Cave. Cave. Cave de uma forma que você não sofra pela ansiedade. Abandone a superficialidade. Ontem eu abandonei a superficialidade no almoço, que eu fui viajar com a pastora, enquanto ela estava comendo um kit lá, né? Um kit que vocês comeram? Kit lanche. Eu fui no kit churrascaria. Eu estava em missão, né? Eu estava em missão, como avisei vocês. Estava eu e Nanias, né? Aí na churrascaria não dá para você ser superficial, né, Geraldo? Era 79 o rodízio, comendo alface ou comendo só picanha. Mesmo preço. Abandone uma vida superficial. Se é para ler a Bíblia, leia a Bíblia. Se é para orar, ore.
Deus não contabiliza quantos minutos você ora, mas ore até você descansar em Deus. Aí você já orou. Se você levanta da oração preocupado, se você levanta da oração ansioso, é porque você não orou o suficiente. Mas se você orou 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e a sua alma, como o salmista fala, eu descanso nos braços do Pai, você já orou o suficiente. Cave profundamente, abandone uma vida superficial. Jesus não tolera a concorrência, meus irmãos. Não tolera concorrência. Não ande, não transite na concorrência. Jesus disse assim: vocês não podem servir a 2 senhores, porque ou você vai agradar um e desagradar o outro. No reino de Deus não pode ter concorrência. A sua vida espiritual não pode estar baseada quando você está descansado. Quando eu estiver descansado, sem sono, eu vou orar. Quem que está concorrendo com o tempo seu com o Senhor? Jesus não tolera a concorrência. Uma comunidade grande, com mais recursos, tem preço. Uma comunidade com uma amizade construída, uma família construída, um ministério construído, tem valor. Amém? O que resolveria a sua vida se você encontrasse? Esse homem, ele encontrou um tesouro e resolveu a vida dele. Mas para ele ter o tesouro, ele tinha que comprar o campo. Não era só as pedras preciosas, era o campo inteiro. Amém?